Bom, vamos então criar agora esse arquivo de profile.js, né? Então, nós vamos aqui no código fonte, nessa pasta de JS, né? JS criar um arquivo chamado profile.js. Nós vamos precisar também, neste caso, copiar uma parte do arquivo do index.js, né? Que é essa parte inicial aqui, que nós pegávamos o usuário, porque nós precisamos saber se o usuário está ou não está autenticado, né? Então, e nós sabemos que essa função do onOutStateChanged, ele vai executar na hora em que a página for carregada ou na hora que tiver alguma alteração do usuário. Então, eu vou copiar essa informação aqui, vou colocá-la também aqui nesse arquivo do profile.js. E da mesma forma que no index.js, lá no final, nós executávamos novamente a função de pegar o usuário, nós vamos fazer essa mesma coisa e copiar aqui neste arquivo. Só que nós não vamos ler as tarefas, nós vamos apenas pegar a informação de usuário. E também essa variável de tarefas eu não preciso mais por enquanto. Eu vou precisar de uma variável chamada currentUser, né, que é o meu usuário atual. Essa informação eu vou precisar ter armazenada comigo para eu poder guardar as informações do meu usuário, né, que está autenticada. Então, é uma informação que é um objeto que eu vou ter aqui armazenado. Então, o que eu vou fazer é o seguinte: se meu usuário aqui tiver autenticado e tiver algum usuário no sistema, além de eu gravar essa informação lá no menu superior, eu vou também gravar essa informação do usuário no objeto currentUser. Eu vou criar uma variável, um, um atributo UID, e vou gravar a informação do user.uid neste usuário. E agora eu vou querer então buscar as informações deste usuário lá nos dados da Firebase. Então eu vou executar uma função aqui chamada getUserInfo, passando por parâmetro esse user.uid. E vou então desenvolver essa função getUserInfo. Né? Essa função é uma função assíncrona, que vai executar a função getUserInfo e vai receber por parâmetro um UID. E aqui agora então eu vou fazer uma consulta aos meus dados da Firebase. Então, como a gente já fez a consulta das tarefas, nós vamos pegar aqui um registro dos meus usuários, né? Então, eu vou executar uma função db.collection, e aqui neste caso eu vou criar lá uma coleção chamada profile. Se ela ainda não existe, ele vai me retornar apenas um usuário, não vai me retornar nada, né? Então, eu vou gravar uma informação UID, eu vou fazer uma busca em que o atributo UID que tiver lá armazenado tem que ser igual a esse UID que eu recebi por parâmetro. Então, eu vou fazer um filtro de os todos os todos os documentos que tiverem lá nessa coleção, que tiver um campo UID que seja igual a esse UID que foi passado como parâmetro aqui. Então é isso que eu vou querer executar e vou dar um get nessa informação. Então eu vou agora gravar esses dados numa informação chamada de userinfo, né, que eu chamarei ela de userinfo. Então eu vou criar uma variável chamada userinfo, que eu vou gravar essa informação lá dentro daquela userinfo, que vai ser um getElementById. E então eu vou pegar aquele ID userinfo que eu tenho na página, né? E agora eu só quero mostrar se esse perfil está ou não está registrado. Então eu vou fazer um if e vou verificar se essa minha variável logUsers que eu acabei de consultar aqui na Firebase, se o tamanho do item documentos dela for igual a 0, ou seja, se ela não tiver, se essa minha consulta não me retornou nenhum perfil, né? Então o que eu vou fazer aqui neste caso é falar que esse meu userinfo, o innerHTML dele, o atributo innerHTML dele vai ser perfil não registrado. Caso contrário, né, eu só vou marcar aqui então que é um perfil registrado. Ainda não vou pegar a informação de perfil, ainda não farei isso, né? Eu apenas vou salvar essa informação aqui.
Está me dando um erro porque falta a palavra function aqui. Então, salvei essa informação aqui do meu usuário. Então, veja. Eu vou buscar o usuário. Se o usuário estiver autenticado, eu vou executar a função getUserInfo. E essa função getUserInfo vai fazer uma busca conforme baseada no ID do usuário que está autenticado na coleção profile, que no nosso caso ainda não existe, então não temos essa coleção criada ainda. E se ela retornar algum usuário, ela vai gravar aqui o usuário como um usuário registrado, se não como usuário não registrado. Eu vou salvar essa informação, vou novamente lá no navegador e aqui no navegador nós vamos agora clicar aqui neste perfil. Ele vai fazer uma consulta e vai mostrar que esse perfil não está registrado, né? Se nós tivéssemos já um perfil registrado, ele mostraria como registrado. Aqui o botão está mostrando já o formulário com o nome e com o sobrenome, mas não está apresentando aqui ainda o botão. Então, nós vamos voltar no código-fonte e arrumar essa informação do botão aqui no arquivo profile. Porque eu coloquei o botão, mas não coloquei nenhum texto. Então, eu vou colocar aqui, salvar perfil, salvar essa informação, volto até o navegador, vou atualizar essa página. Então, já aparece aqui salvar perfil e um perfil não registrado.